Olá, eu sou Donizete Tokarski e este é o programa Energia Agro, aqui no canal AgroMais. Estamos aqui hoje conversando com uma personalidade do setor. E quero dizer mais, é um amigo e um dos criadores do programa RenovaBio, um programa extremamente importante que promove uma revolução na agricultura brasileira. E ele vai explicar como. Estou falando aqui de Paulo Costa. Obrigado, Paulinho, por mais uma vez estar conosco aqui. Gratidão pelo convite, ainda mais falar sobre um tema que é tão grato para mim, que é a Política Nacional de Biocombustíveis, que traz tantos impactos positivos para a sociedade brasileira e para o agro. Paulinho, você quando estava no Ministério da Agricultura, eu perturbava demais lá você e o Miguel, que foram assim duas pessoas geniais, no meu entendimento, por conta desse programa, que hoje transforma a vida e, mais do que isso, valoriza a descarbonização, a desfossilização dos combustíveis no Brasil. Como que surgiu essa ideia? Me conta um pouco aí sobre essa história do RenovaBio, Paulinho. Poxa, Donizete, contando um pouco dos bastidores, né? Nós identificamos aí com a chegada do Miguel Ivan, que era o diretor lá do Ministério, a necessidade da construção de uma política que valorizasse as externalidades positivas dos biocombustíveis. O que significa isso? Porque os biocombustíveis fazem um processo de captura de carbono através do crescimento da planta, através de toda a sua análise de ciclo de vida. Faltava uma política que valorizasse, metrificasse e precificasse, desse um bônus para o produtor de biocombustíveis a relação que ele traz de positivo para o meio ambiente. E como que foi isso? Agora você já pode contar que você já tem alguns anos que você já está fora do Ministério. Você já pode contar como é que surgiu isso, como é que foi a proposta lá dentro do Ministério, que era para ser uma medida provisória e virou um projeto de lei. O que você sabe disso que você pode contar para a gente? Poxa, vou confidenciar aqui para todo mundo o apoio que você nos deu, né, nessa construção, né? Porque a gente queria passar por uma medida provisória, um ato que fosse do Poder Executivo e que tivesse totalmente sobre a nossa gestão. E, na verdade, aquele negócio começou a sair um pouco da forma com o nosso controle, e você trouxe a ideia, poxa, vamos levar isso para o Legislativo, eu consigo fazer um processo de construção em que a gente vai fazer um convencimento de todos os parlamentares, com a sua força de trabalho, com a sua amizade, a gente conseguiu levar esse projeto a cabo. Na realidade, porque era um projeto extremamente importante, né, Paulinho? E aí nós tivemos a sorte de que o presidente da Frente Parlamentar do Biodiesel era o deputado, à época, o deputado Evandro Guzzi, e nós o apresentamos a ele esse projeto e apresentamos a ele, você e o Miguel, para que ele conhecesse e se aprofundasse do tema. E aí se transformou num projeto de lei. Olha como foi bacana isso, né? E esse projeto de lei foi aprovado praticamente por unanimidade dentro do Congresso Nacional, né? O que repercute hoje para a sociedade o RenovaBio? Repercute toda essa construção que foi realizada, né? O entendimento, primeiro, nessa primeira fase dos parlamentares, e depois de toda a construção da cadeia de valor do processo de formatação dos biocombustíveis. E olha, com impactos positivos também para o setor de distribuição de combustível, que o setor de distribuição também tem papel importantíssimo nessa cadeia. Ele que compra os créditos de carbono e ele que também promove ali a distribuição, ou seja, ele promove o mercado dos biocombustíveis, promovendo ali um preço mais adequado na bomba dos brasileiros também. Participa desse processo. Explique para a gente aqui como que funciona essa metrificação dos CBIOS, como é que faz esse cálculo para que se define o quanto é um CBIO, quantos litros de combustível que precisa ser produzido, como que o litro de combustível é parametrizado para essa avaliação do ciclo de vida. Conte para a gente aqui um pouco sobre isso, Paulinho. Olha, a gente tem toda uma ciência por trás, uma inteligência construída a várias do meio acadêmico e deu uma Embrapa Meio Ambiente que nos ajudou bastante nesse processo de construção. Dentro dessa inteligência, a gente faz toda a pegada de carbono, ou seja, toda a contabilidade do carbono, que vai ali daquele processo de adubação do terreno, que vai todo o processo do plantio
do crescimento da planta, colheita, transporte para a área de produção de biocombustível, a produção em si e a área de distribuição, até chegar no tanque. Então, toda essa contabilidade de carbono é um processo bem rigoroso, processo científico, e ainda garante uma coisa que é bem interessante e valiosa para também os países que nos atendem. A questão do desmatamento zero e tem toda a elegibilidade da área de produção. Então, toda essa rigorosidade também passa por um escrutínio da sociedade, já que todo esse processo está em consulta pública. Então, as unidades de produção, cada unidade de produção de etanol, cada unidade de produção de biodiesel, passa por esse processo de certificação. E é um processo, como eu fui falado, transparente. É um processo que todo mundo pode ler, entender e participar. E até criticar a nota, que você tem uma nota associada entre o biocombustível e a questão da emissão. E aí você tem 1 tonelada de CO2 evitada e isso aí está materializado num ativo, um ativo que é negociado, um instrumento financeiro que é negociado na B3 e precificado pelas leis de oferta e demanda daquele ativo. O mais interessante é que você tem uma parte que é obrigada, sim, e é uma parte que entendeu e colabora de forma concreta com todo o processo de formatação do preço. E a gente está falando de um distribuidor de combustíveis fósseis. Então, são as grandes distribuidoras que estão aí envolvidas e as pequenas distribuidoras que também fazem parte desse emaranhado de gestões. Então, tudo isso estava dentro do Ministério de Minas e Energia e a gente fazia toda essa articulação, o entendimento, tanto com o mercado financeiro, quanto os produtores de biocombustíveis e os produtores também de matéria-prima para o setor de biocombustíveis. Paulinho, eu posso dizer que o RenovaBio, ele promoveu uma revolução na leitura da agricultura brasileira. Por exemplo, antigamente a gente tinha soja. Soja era commodity. 1 tonelada de soja era 1 tonelada de soja. Depois veio a soja transgênica e não transgênica. A gente tinha 2 tipos de soja. Hoje, cada produtor tem um tipo de soja, por exemplo, isso. Outra coisa, no caso da cana, cada unidade de produção de cana é um tipo de cana? Como é que você nos informa isso? Verdade, Donizete. Agora é uma nova forma de olhar. A gente chama de uma descomoditização, de fato. E por quê? Porque tudo agora, o produtor rural, ele não produz agora só a soja, mas ele produz uma soja com um certificado, com informações certificáveis, com informações rastreáveis. Ou seja, ele agora passa a se comprometer com uma produção mais eficiente do ponto de vista energético e em emissões. E por quê? Porque ele está ali comprometido com a quantidade de nitrogênio que ele põe no solo. Quanto menos nitrogênio ele colocar de adubação, mais ele tem uma nota melhor e aí ele consegue ser precificado melhor aquele produto que ele está entregando. E aí isso traz consequências, porque agora a gente teve a aprovação de uma lei no final do ano passado que parte do preço do CBIO é passado por produtor rural. Então o produtor rural também se beneficia do ponto de vista financeiro desse processo de descomoditização. E olha, o RenovaBio foi formatado em 2017. A gente está comemorando esses 6 anos aí do programa, da política de biocombustíveis. Outros países também estão ingressando com políticas similares. A gente está falando de uma EUDR que propõe aí o processo. EUDR é uma diretiva da União Europeia que fala de desmatamento zero. Ao te falar que desmatamento zero, ela promove estudos em uma série de compliance, ou seja, processos de auditoria e que vai promover a certificação daquela origem da matéria-prima, daquele produto que está sendo exportado. E aquele produto tem que estar ali livre de desmatamento e com a menor quantidade de emissões possível. E tudo isso é auditável. Por isso que a gente fala que agora nós estamos passando por uma revolução, como você falou, de um processo de descomoditização. O agricultor que está cultivando ou soja ou cana, qual o procedimento que ele deve adotar para certificar que aquele produto dele realmente ele tem uma pegada de carbono menor do que do seu vizinho? Ah, ótimo. Então, o que ele tem que fazer? Ele ter acesso à RenovaCalc, que é essa calculadora.
que é Explica para nós o que é a RenovaCal. A RenovaCal é uma calculadora que está formatada dentro da Política Nacional de Biocombustíveis, que lá tem todo, através de um Excel, para falar a verdade, está num processo ainda de cada vez mais incremento, cada vez mais rotas de roteirização, em que você tem uma rota para cana, você tem uma rota para milho, você tem uma rota para soja. Então, ele se identifica qual é o seu processo produtivo, em termos de biocombustíveis, e aquele fornecedor de matéria-prima para aquele setor, ele começa ali a se auditar. Então, também existem empresas especializadas nesse tipo de auditoria, esse tipo de estudo, e que vão entregar essas informações para o emissor do crédito de descarbonização, que é o produtor de biocombustível. Isso tudo vai a preço, isso tudo tem prêmios, e o mercado cada vez mais está ficando mais inteligente em relação a esse processo. Isso fica caro para o produtor rural? Vale a pena para ele? Assim, não, eu vou procurar alguém aqui que faça uma consultoria para definir se a minha pegada de carbono é maior ou menor. Isso fica caro? Tem vantagem para o produtor rural isso? Tem vantagem, sim. É muito salutar que ele faça isso também. E também, alguns processos também, ele não tem acesso a alguns mercados. Então, é dirigível, é inteligente que o produtor rural passe por esse processo de certificação, de conhecer de que forma ele está produzindo. É rentável, existem prêmios a serem capturados e que o produtor vá buscar essa informação. Uma cooperativa grande, ela deveria estar assim com todos os seus produtores associados num processo de verificação dessa pegada de carbono da sua produção, não é verdade? Total verdade. A cooperativa, acho que um dos ideais de uma cooperativa é prover informações técnicas para os seus cooperados. E uma informação que deve ser buscada dentro de uma cooperativa são essas questões das emissões climáticas. E hoje o país está diante de uma situação que nós precisamos cada vez mais valorizar nossos produtos, né? E o RenovaBio, ele trouxe isso, é uma valorização de uma situação que não existia, né, na produção agrícola nacional, que é produzir energia limpa, descarbonizada. Não é isso, Paulinho? Total verdade. E assim, o mercado só tem crescido, Donizete. Mais produtores estão passando no processo de certificação e recertificação. Recertificação por quê? Porque ele identificou alguns gargalos que tinha na produção, retirando esses gargalos, aumentando sua produtividade. Ele identificou alguns processos que emitem mais, então ele passou por alguns processos de crescimento em relação a essa questão, o que proporcionou novas notas, melhores notas. Muito bem. Bom, estamos aqui falando com Paulo Costa, que foi um dos criadores do RenovaBio. Ele e o Miguel Ivan, que é uma pessoa também que tem um profundo respeito, e qualquer dia eu vou trazer ele aqui para a gente conversar sobre isso. Fique conosco aqui no programa Energia Agro. Daqui a pouco a gente volta aqui para continuar falando sobre o RenovaBio, que completou 6 anos. Canal AgroMais, programa Energia Agro. Estamos de volta aqui no programa Energia Agro e hoje conversando com uma pessoa, um dos fundadores do RenovaBio, Paulo Costa, junto com o Miguel Ivan, no Ministério de Minas e Energia, foram os que desenharam esse programa. Paulinho, quanto que hoje já repercutiu para o setor em termos de valor para os biocombustíveis, para a indústria dos biocombustíveis, para o etanol, para o biodiesel, diante desse programa RenovaBio? Olha, dentro desses 6 anos, Donizete, tivemos no primeiro ano 2,5 bilhões de reais. Primeiro ano? No primeiro ano. Que começou aí da metade em diante, que a primeira negociação aconteceu no Dia dos Namorados, dia 12 de junho de 2020. De lá para cá, cada ano a gente negocia em torno de 3 bilhões e meio a 4,5 bilhões e meio. E por que essa variação de preço? São preços totalmente livres, negociados a mercado. Questão de oferta e de demanda. Quando a gente tem uma expectativa maior
de oferta, ou seja, porque a gente está produzindo maior quantidade de biocombustíveis, a tendência é que o preço diminua, caia. Então, aí você produz um pouco menos de receita em relação àquele montante. Mas é uma coisa totalmente interessante e profícua para a sociedade brasileira. Como que se estabelece a meta de emissão de CBIOS? A meta é estipulada pelo Conselho Nacional de Política Energética, cujo administrador principal é o Ministério de Minas e Energia. Dentro do Ministério de Minas e Energia, você existe também um conselho técnico, que leva os números para a decisão dos ministros. Esse conselho técnico, com base em simulações, em sistemas dinâmicos, que é um sistema computacional, em que você coloca todas as informações da expectativa de crescimento da oferta de biocombustíveis, crescimento da oferta de matéria-prima dos biocombustíveis e também crescimento da demanda de combustíveis fósseis. Tudo isso colocado num sistema métrico de variáveis promove simulações em que vão dar um direcionamento decenal de uma meta de descarbonização. É com base nessa meta decenal que os agentes de mercado se preparam para comprar CBIOS na B3 e você tem expectativas e sensações de preço que vão ser negociados. Como eu falei, quanto maior a oferta, você vai ter uma sensação, uma expectativa de preços em decrescimento. A gente já teve momentos que um CBIO, você podia explicar para nós aqui como é que funciona para produzir um CBIO. E depois eu vou falar sobre isso que eu ia comentar aqui agora. O crédito de descarbonização, o CBIO, ele então é emitido pelo produtor de biocombustíveis, que ele passa por um processo de certificação com base na RenovaCalc. Esse é o primeiro processo. O segundo processo, ele contrata um escriturador, que é um banco, e dentro do nosso sistema financeiro. O escriturador, e ele também contrata um sistema que a gente fala que é do SERPRO, sobre a tutela da Agência Nacional de Petróleo, que vai ali analisar as notas fiscais. Então, o CBIO é emitido a partir da comercialização do biocombustível certificado. Através da nota fiscal, que é emitida por intermédio aí do processo normal de negociação e remetida para o escriturador faz a análise junto com o sistema do SERPRO de validação daquela nota fiscal e aí ele é creditado numa conta dentro do escriturador, uma conta como se fosse uma conta corrente de débito e crédito, em que você coloca ali quantidades equivalentes de CBIOS daquela nota fiscal, que aquela nota fiscal e aqueles CBIOS são habilitados a serem negociados na B3. Então, a qualquer tempo, e de acordo com a expectativa de oferta e demanda ou necessidade de caixa daquele produtor de biocombustível, ele pode ser negociado na B3. Mas quando que o produtor de biocombustível tem direito a emitir um CBIO? Como é que é essa relação volume de produção, etanol, biodiesel, versus um CBIO? Ele é habilitado a partir da comercialização do biocombustível. Gerou a nota fiscal, ele já tem aquele direito de emitir o CBIO. E aí ele vai lá e promove a comercialização. Ele vê que o produto está compensador e faz a venda daquele negócio. O mais interessante é que todo dia tem negociação, então liquidez, não tem restrição, qualquer tipo de investidor, tanto ele institucional ou não institucional, sendo investidor pessoa física como nós, ou institucional como as empresas, podem comercializar, comprar e vender CBIOS na Bolsa, na B3. Eu quero chegar lá ainda, mas como que a produção de biocombustíveis permite a emissão de um CBIO? Por exemplo, se nós pegarmos uma indústria de biodiesel ou uma indústria de etanol, cada indústria tem uma pegada de carbono diferente. Isso é feito, esse cálculo de CBIOS em função do seu volume de produção e em função da sua pegada de carbono. Então, uma indústria pode produzir, por exemplo, com 800 litros de biodiesel um CBIO, e a outra indústria pode ser com 500 litros de biodiesel um CBIO, ou seja, aquela quantidade de biodiesel que tem uma pegada de carbono maior emite um CBIO que é o equivalente a 1 tonelada de CO2 evitada em substituição ao uso do combustível fóssil.
Eu falei direitinho aqui, Paulinho? Falou direitinho, exatamente isso. Em torno de 840 litros, uma usina de biodiesel média emite um CBIO. Quanto mais eficiente, ou seja, quanto mais empresas cadastradas ali, quanto mais elegibilidade ele tem na matéria-prima, mais bem qualificado aquela usina está. Ou seja, ela precisa de menos litros, abaixo dos 840 litros, para emitir um CBIO. Então, ela é mais eficiente. E ela tem mais quantidade de CBIOs e ela tem uma receita maior. E por isso que a descomodização da soja, no caso que nós estamos falando, porque uma empresa, uma indústria de biodiesel pode comprar soja de um produtor que ele tem uma pegada de carbono menor, ou utilizar matérias-primas, por exemplo, óleos residuais, gorduras animais, que tem uma pegada de carbono menor, diferentemente de outro produtor que só utiliza, por exemplo, óleo de soja, que tem uma pegada de carbono que é em torno aí de 70% da redução de emissões comparado com o diesel fóssil. O que isso representa hoje na economia agrícola nacional? Quanto que isso tem repercutido nas negociações? Poxa, cada vez mais, e por isso que você trouxe essa importância também das cooperativas conhecerem essa pegada de carbono de cada fornecedor. De conhecer essa questão da rastreabilidade, da elegibilidade de cada produtor. Porque a gente está falando realmente de ganho de receita, em que uma usina agora começa a escolher em detrimento a outra cooperativa ou qualquer outro fornecedor. Isso é ganho de receita. Então, isso é ganho não só marginal, mas ganho sensível mesmo, em que você está sensibilizando o mercado de forma correta. Olha, Donizete, são 4,5 bilhões de reais que vem a mercado. Que esse mercado não fica só retido na mão do produtor de biocombustível, mas ele é repassado para o produtor rural. Paulinho, o CBIO já chegou a valer quase R$200, né? E hoje está em torno de 70, por aí, 60, 70. Por que essa volatilidade tão grande nos CBIOs? E aí me responda também, qualquer pessoa física pode comprar um CBIO? Qualquer pessoa física pode comprar CBIO. E é uma coisa bem fácil, é só se cadastrar numa corretora de valores. Como se você estivesse comprando aí uma ações ou qualquer outro tipo de ativo financeiro. E o que a gente está falando também de uma apropriação de riqueza e investimento da população. É isso que ela pode fazer. E o preço? Por que essa volatilidade? Preço. Expectativa e a da demanda. A demanda é feita através de quem? De uma meta de descarbonização. Então, a meta, hoje, já teve a 200, porque a gente estava com expectativa de faltar CBIO, porque tinha uma expectativa do mercado que a demanda estava muito agressiva, que a meta estava muito agressiva. Mas hoje, poxa, o mercado já chegou a 30, bater R$30. Hoje é negociado a 35, quase 40 reais. O preço que está variando agora? 40? Pois é, não 30 a 35, caiu bastante. Então, tá bom para comprar um CBIO, então? Tá bom para comprar CBIO, tá bom para comprar CBIO. Você acha que vale a pena? Sabe por que esse é o momento? Porque a gente está por definir qual vai ser a meta do próximo ano. Teve uma consulta pública do Ministério de Minas e Energia e do Conselho Nacional de Política Energética que deu uma sensibilidade de preço. E todas as entidades, todo o setor falou, cara, essa demanda está muito baixa. Então, a expectativa é que saia uma demanda um pouco maior do que da oferta pública, da consulta pública. Vindo uma demanda maior, é uma sinalização clara de que os preços vão levantar. Muito bem. Já que nossos telespectadores aqui entenderam o que é um CBIO, o que é uma pegada de carbono, essa avaliação do ciclo de vida, qual que é, na sua leitura, o futuro dos biocombustíveis aqui no Brasil, diante dessas políticas que estão sendo feitas de valorização do biocombustível, da Lei Combustível do Futuro? Você acredita que nós realmente vamos ampliar nossa produção nos próximos anos? Ou vamos ficar estagnados aí diante desse cenário internacional, que o preço do petróleo está baixando, o preço do petróleo está associado não aos interesses brasileiros, mas ao interesse internacional, né? Como que os biocombustíveis podem valorizar o produto nacional nesse momento da política geoeconômica mundial? Eu dando um direcionamento aqui, que foi seu pedido, eu falaria, invistam em biocombustíveis.
Existem biocombustíveis porque a gente está diante agora de um novo momento mundial do processo de descarbonização, de desfossilização. E a gente está falando aí de biocombustíveis tradicionais, do etanol, do biodiesel. A gente também está falando de novos biocombustíveis, que a gente está falando do biobunker, que é o biocombustível para movimentação de carga marítima. E também está falando de aéreo, do setor aéreo, que a gente está falando do SAF, que são novos biocombustíveis que utilizam como matéria-prima tanto o etanol quanto o biodiesel e também utilizam aí a questão das oleaginosas. Então, novas oportunidades estão sendo trazidas por esse novo momento mundial do processo de descarbonização e que está trazendo consigo aí o conceito da descomoditização. São essas palavras assim, mas o que vai trazer como consequência direta são novas oportunidades para o Brasil diante de uma agricultura totalmente adaptada às nossas questões climáticas e que a gente não passa por um processo nenhum de desmatamento. É o que a gente tem que deixar sempre claro. Paulinho, rapidamente aqui. Se você fosse um estudante hoje, né, que está definindo que faculdade, que curso vai fazer, você faria algum curso ligado a essa ciência dos biocombustíveis? Totalmente, totalmente. Existem vários campos que a gente consegue atuar, né? Isso como estudante. Tecnologia, satélite, monitoramento, setor agrícola, rural mesmo. A gente está falando de engenharia, tem oportunidade para vários setores. Muito bem. Conversamos hoje aqui com o Paulo Costa, que tem uma consultoria nessa área de descarbonização, a House of Carbon, que é uma empresa, carbono de casa, né? É a Casa do Carbono. Casa do Carbono. Então, você que está nos acompanhando, procure saber mais sobre isso. Se tiver dúvida, nos procure, entre nas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram, faça seus comentários e acompanhe sempre aqui o programa Energia Agro no canal AgroMais, discutindo transição energética no Brasil e no mundo. Obrigado, Paulinho, e a todos vocês que nos acompanharam. Até a próxima semana.